No nosso mundo, as serpentes ou cobras são vistas como animais ruins. Além da sua aparência assustadora, parece que há dentro de nós uma aversão a esses animais que rastejam. Conhecendo a fama desses animais, é fácil saber a razão dessa fobia. Eu acredito que você e outras pessoas já devem ter associado Satanás às serpentes. Mas você sabe onde nós podemos encontrar essas associações na Bíblia? Dois livros que fazem essa referência de maneira muito clara são os livros de Gênesis e Apocalipse. Nesses livros, Deus revela o nosso inimigo usando a figura da serpente. Antes de tudo, é bom deixar claro que essa comparação é apenas uma analogia, inclusive, que a Bíblia faz. Não é para encontrar uma serpente e sair matando todas as serpentes por aí. Cada um em seu lugar. E muitas vezes, quando isso acontece, é quando nós estamos no habitat delas. Mas vamos lá, começando pelo texto de Apocalipse, capítulo 20, verso 2. O verso se refere ao inimigo pelos nomes mais diretos e reconhecíveis: dragão, antiga serpente, diabo e Satanás. Embora os termos mais conhecidos sejam diabo e Satanás, nesse texto o termo dragão se referencia apenas a esse texto. Já mais para frente, quando fala antiga serpente, aí sim se referencia a um outro texto. E esse texto se refere a Gênesis, sabe? A serpente lá do Jardim do Éden. E quer dizer que ele vai ser aprisionado durante 1000 anos. Ele, Jesus, prendeu o dragão, a antiga serpente, e o diabo Satanás, e acorrentou por 1000 anos. No Gênesis, podemos compreender o porquê Satanás é chamado de antiga serpente. No capítulo 3, verso 1, o autor descreve o animal como o mais astuto no Jardim do Éden, que em seguida começa um diálogo com a mulher, que segue até o verso 5. Olhando assim, parece que a serpente foi um animal criado para ser ruim, porque entendemos a astúcia como algo maldoso. Porém, vale lembrar que tudo era perfeito. Então, podemos enxergar isso como um elogio, no sentido de esperteza. Quem sabe as serpentes não eram mais expressivas como um cachorro, um papagaio, um gato, um golfinho? Que imitação de golfinho. No verso 14, quando Deus amaldiçoa a serpente, também vemos que essa tinha membros, porque a partir de então ela passa a se arrastar. Alguns também especulam de que, pelo fato de Satanás ser chamado de dragão, talvez a serpente pudesse voar. E a partir disso, podemos tirar algumas lições interessantes. Embora a Bíblia não explique com mais detalhes por que a serpente foi escolhida por Satanás naquele momento, talvez o elogio do verso 1 do capítulo 3 de Gênesis nos explique. Há uma passagem do livro do profeta Isaías, no capítulo 14, que ele faz um paralelo entre Lúcifer e o rei da Babilônia, fazendo uma comparação com os dois, entre os versos 13 e 14. Essa passagem nos dá uma luz sobre o caráter vaidoso e egocêntrico do inimigo. Daí podemos compreender a escolha da serpente. Ele escolheu o animal no Éden que fosse o mais magnífico entre eles, aquele que o melhor representaria. E isso explicaria a maldição lançada por Deus no verso 14 de Gênesis 3. Deus transformou a serpente num símbolo real da natureza de Satanás, um animal rastejante e detestável. O próprio fato de sermos naturalmente voltados a rejeitar e detestar as cobras talvez seja um reflexo daquilo que Deus determinou em Gênesis 3, 15. E ali ele estabeleceu uma inimizade entre o bem e o mal, possivelmente como um símbolo da inimizade que nós devemos ter com Satanás. Então talvez você já tenha se deparado com a ideia de que conhecer o inimigo pode ajudar a combatê-lo. Mas nós, como cristãos, devemos saber que se aprofundar em um conhecimento que não nos edifica, pode ser uma tremenda tragédia espiritual. E é claro que Deus, em sua infinita sabedoria, nos deu a natureza repleta de exemplos que podem ser observados. Como, por exemplo, vemos no Antigo e no Novo Testamento, Deus sempre convidando a olharmos a natureza como uma fonte de inspiração. Deus quer que aprendamos tudo quanto for necessário nas fontes que Ele preparou, em especial as Escrituras e a natureza. Observar o comportamento e a biologia dos animais, nesse nosso exemplo, o das serpentes, pode nos dar dicas interessantes sobre como nos comportar para não sermos vencidos pelo mal. A primeira informação interessante é que não existem espécies herbívoras delas. E isso nos deixa a primeira lição. Satanás é um devorador por natureza e o seu alvo é sempre a vida humana. O apóstolo Pedro compara Satanás a um leão, pronto para devorar as suas presas. Portanto, é importante estarmos vigilantes e atentos para não sermos devorados. Uma segunda coisa importante a se considerar é que quando encontramos uma cobra, podemos ficar tentados a identificar se aquela cobra é peçonhenta ou não. E são poucos que sabem que o formato da cabeça, o formato dos olhos e as escamas
podem identificar uma serpente venenosa. Mas a verdade é que não há meio seguro de identificar isso, especialmente porque existem inúmeras exceções a essas regras. E logo você pode estar lidando com uma serpente venenosa achando que ela não é. A única regra que existe é que toda serpente que possui um órgão chamado fosseta loreal é peçonhenta. Porém, existem outras serpentes peçonhentas que não possuem esse órgão. E meus amigos, não é assim também que Satanás tenta nos abordar? Podemos ficar por algum tempo tentando decifrar o seu ataque. Ficamos querendo desvendar a estratégia, achando que estamos no controle da situação, quando na verdade é outra completamente diferente. O conselho dos biólogos é: não mexa com a cobra se você encontrar uma. Chamem os órgãos competentes. Na Bíblia, o conselho é parecido. Tiago, no capítulo 4, verso 7, nos aconselha a submeter a autoridade que é de Deus, para que assim o diabo fuja de nós. Ainda falando um pouco sobre a fosseta loreal, é interessante notar a função desse órgão. É uma abertura que fica entre os olhos e as narinas, que tem a função de detectar o calor do corpo de animais de sangue quente. E isso é bastante curioso, como Satanás procura atacar pessoas fervorosas com o seu veneno, seja pela violência de pessoas maldosas ou pelas palavras. Davi canta sobre essas pessoas no Salmo 140, do 1 ao 3. Ele afirma que o veneno da víbora está nos lábios dessas pessoas. As sucuris, anacondas e pitons são animais gigantescos e muito assustadores para alguns. Essas cobras são aparentemente lentas, vagarosas, mas são extremamente perigosas. Essas grandes serpentes matam suas presas por constrição, ou seja, elas enrolam suas vítimas e apertam até que elas morram. O mais interessante é que as consequências disso são diversas. Algumas vítimas sufocam sem poder respirar. Outras morrem por ter a circulação interrompida devido à pressão aplicada sobre o seu corpo. E algumas chegam até a ter o coração explodido. E da mesma forma, Satanás busca sufocar a nossa vida e a Igreja de Deus. Muitas vezes ele nos cerca e tenta interromper nossos momentos de oração, louvor e adoração. E uma vida sem comunhão com Cristo é uma vida espiritual fadada ao fracasso. Isso também é um alerta para nós, pois você já pode ter sido tentado a consumir filmes, livros, séries, por exemplo, com temáticas satânicas. Essas aproximações são sutis, fazendo até parecer que nosso inimigo é inofensivo ou menos perigoso, mas a nossa mente pode estar sendo capturada de maneira sorrateira. Nosso interesse pelas coisas de Deus são sufocados lentamente e quando menos esperamos, morremos espiritualmente. Às vezes o mal pode vir carregado de alguns avisos, como uma serpente cascavel que vem com um chocalho. Quando entramos em um site que emite uma janela de aviso sobre um conteúdo, quando vemos a classificação indicativa de um filme, ou quando vem aquela foto na frente da caixa do cigarro. É comum que no mundo secular as pessoas ignorem os avisos e sigam para desfrutar o que quiserem. Mas, para nós cristãos, os avisos precisam ser considerados com seriedade. Assim como não nos aproximamos de cascavéis que nos avisam do perigo, devemos evitar nos aproximar de qualquer limite que nos seja apresentado. E o que dizer das pequenas serpentes que se alimentam dos ovos dos outros animais? Geralmente sendo menores que as demais espécies, essas preferem se alimentar de ovos pequenos para não precisar enfrentar inimigos maiores. Elas invadem os ninhos e comem os ovos. Isso pode ser entendido como um alerta aos pais. Os filhos podem ser presas fáceis na mão de nosso inimigo. Por isso é importante que os pais estejam atentos ao que está entrando em nossas casas e alcançando os nossos filhos. Como vocês puderam ver, essas foram algumas lições deixadas na natureza pelo nosso Deus, para entender quem é o nosso adversário, a serpente. Mas nosso Deus também nos ensina a enfrentar o mal que nos cerca. Em Efésios capítulo 6, do verso 10 ao 18, Paulo fala a respeito de uma armadura especial que precisamos utilizar para nos proteger contra as forças das trevas. O cinto da verdade, a couraça da justiça, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito e, por fim, a oração como prática constante. Se ligou? Já sabe como se proteger? Então é isso, meu amigo. Se reveste da armadura de Deus, que a serpente não vai te alcançar. Você se sentiu abençoado por esse vídeo? Teve alguma coisa nesse vídeo que, nossa, foi um insight para você? Você achou realmente incrível? Não guarda isso só para você. É a sua missão compartilhar esse vídeo. Pega esse vídeo e manda para os seus amigos, manda no grupo da família, no grupo da igreja, envia para outras pessoas. Cumpra essa missão. E você que é novo nesse canal, seja muito bem-vindo.
Seja bem-vindo à família do Camelo na Agulha, já se inscreve aqui no canal. Eu quero agradecer demais a você que tem sempre compartilhado, que está acompanhando o Camelo na Agulha desde sempre. Você é muito importante pra gente e muito especial. Valeu mesmo por sempre compartilhar. Nós temos um canal no Telegram, que tem muita gente lá que curte o Camelo na Agulha, gente do Brasil todo, quer conhecer gente nova, quer bater um papo, entra aqui, link na descrição. Então é isso, que o Senhor continue te abençoando sempre e tchau!